Sério, o que você ouve nesses treinamentos quando você vai conversar com profissionais de RH para explicar para eles o que está acontecendo, sobretudo a questão do etarismo dos 50 a mais? O que você ouve? O porquê da resistência? É uma instrução que vem do board, da direção da empresa, que não teve essa sensibilidade? Um RH que talvez não tenha voz ativa dentro do conselho da empresa? Qual é a explicação que normalmente você ouve quando percebe que aquela empresa deixa de contratar, seja por uma questão de um algoritmo ou por uma ideia pré-concebida? Eu acho que a questão dos salários serem maiores, quer dizer, uma pessoa com mais experiência deveria ganhar mais, mas eu vejo que um dos pontos que a gente escuta muito da RH, que inclusive o principal causador das demissões de quem tem mais de 50 anos, é a questão de quando você tem benefícios e oferece, por exemplo, um convênio médico, um seguro-saúde, ele, conforme as faixas de idade, eles crescem muito, e isso vai impactar diretamente a folha de pagamento, então fica mais barato contratar um jovem que vai ter um valor muito menor de um convênio médico. Só que qual é a sugestão? O que a gente pensa hoje? Hoje existem outros formatos. Você pode ser contratado PJ, você pode contratar uma pessoa com mais de 50 anos para trabalhar, por exemplo, 3 vezes por semana presencial e fazer um home office e aí poder fazer um formato PJ, tudo desde que seja legal. Mas a questão hoje que mais pega é a questão dos seguros-saúde e desse tipo de benefício. E os salários, então eu posso pagar menos para um jovem, quer dizer, é o que a gente estava conversando ali nos bastidores, eu mando embora um sênior por um salário e contrato 3 júnior pelo mesmo salário daquele sênior. Não sei se essa é uma boa escolha. A pergunta é se os 3 juniores vão entregar o que um sênior está entregando. Fato. E se a gente fosse pensar dos principais diferenciais, eu acredito, da minha geração, com relação aos mais jovens, até eu estou falando isso em cima das reclamações que eu escuto dos meus próprios clientes e ali o que vão me contando nas redes sociais. Por um lado, você tem um jovem que ele trabalha porque ele precisa pagar as contas, essa é a mentalidade hoje. Eles não gostam, eles acham feio ser CLT e, por outro lado, a gente tem uma geração como a minha, que a gente foi criado para gostar de trabalhar. A gente trabalha por prazer, porque a gente gosta de trabalhar. E a gente tem algumas vantagens a mais. A questão da resiliência, eu acho que a inteligência emocional é o principal. Claro. Hoje a gente tem uma geração muito frágil emocionalmente e a gente é mais preparado para o tranco, para o patrão que grita. Hoje um jovem não aguenta um patrão que grita, um patrão estressado, mal-humorado. Quer dizer, por muito menos ele vai embora no meio do dia porque alguém criticou o trabalho dele. Então a gente tem Quer dizer que eu não vou contratar os jovens? Quer dizer que eu não tenho jovens brilhantes e que também gostam de trabalhar? Não, não vamos generalizar. Mas a gente tem esses 2 pontos. Então o que a gente precisa hoje? Resiliência. Hoje o maior problema das empresas é o turnover, a rotatividade. Porque o jovem, ele cresceu com acesso muito fácil à tecnologia, as coisas são muito fáceis com o celular na mão, né? Você tem informação muito fácil. Então o jovem entra numa empresa e ele acha que ele vai ter um plano de carreira ali, rapidinho. Ele não quer plantar para escolher. As pessoas da minha geração, elas ficam 20, 30 anos numa empresa para chegar num cargo importante. E hoje o jovem, eu entrevisto jovens que acabaram de sair da universidade, e quando eu pergunto, tá bom, não, eu quero ir para o mercado de luxo. Eu falo, tá bom, mas qual cargo que você pensa? Ah, CEO. Eu falo, como? Ops. Desculpa, eu levei 20 anos para ser executiva de marca internacional. Eles querem entrar e ser executivo no dia seguinte. Então, pela ansiedade, tudo bem, é uma outra geração. O que eu acho que as empresas precisam fazer? Repensar nos seus formatos, colocar todos os líderes, voltarem a treinar treinar uma nova liderança para lidar com essas 2 gerações e com esse conflito entre gerações. Porque não adianta, por exemplo, uma empresa começar a contratar pessoas com mais de 50 anos e não preparar a equipe de base para receber essas pessoas sem discriminação.